dia, boa tarde, boa noite, educador geek da Bahia, de todo o Brasil, ou seja lá em que parte do planeta você estiver. Vamos voltar. Você vai ficar dançando aí? Vamos lá, mais uma vez, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, educador de toda a Bahia, de todo o Brasil ou de qualquer lugar do mundo que você esteja. Esse é o Sesc Geek do Sesc Regional Bahia. Essa é uma oficina para você entender um pouquinho como usar jogos eletrônicos nas suas propostas pedagógicas. Você tá afim? Eu tô afim. Vamos lá? Então, meu nome é Thiago Cantarim, sou pedagogo, mestre pelo programa de pós-graduação da PUC São Paulo, Tecnologia da Inteligência e Design Digital. E hoje estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode usar jogos eletrônicos nas plataformas mobile, né, no celular, para auxiliar o nosso cotidiano pedagógico, a nossa rotina de ensino junto com as nossas queridas crianças de todo o país. A ideia é a gente fazer um vídeo bem divertido, bem rápido, mas com muita seriedade, porque vocês vão ver que é muito fácil usar de maneira séria, com objetivos pedagógicos sérios, os recursos tecnológicos, principalmente os jogos eletrônicos. Bora começar? Primeiro jogo. O primeiro jogo que a gente vai falar é um jogo que é muito popular entre a molecada e não é de hoje. É o FIFA. FIFA todo mundo conhece. Você que é educador talvez nunca jogou o FIFA, mas sabe o que é a FIFA. FIFA é aquele órgão que regula o futebol em todo o planeta. E eles têm um jogo próprio, que tenta reproduzir o que são as ligas e os campeonatos mundiais. E é um jogo muito legal, muito interessante, muito divertido. O FIFA, ele é um jogo gratuito, né? Lógico, todos os jogos têm aquela coisa de fazer compra dentro do aplicativo, mas você pode baixar ele gratuitamente, tem para plataforma Android, tem para iOS, enfim, técnica. Mas o legal do FIFA é que ele é um jogo que primeiro tenta reproduzir a realidade, então a gente vai conhecer e reconhecer lá jogadores do seu time, do time do seu amigo, das ligas europeias, das ligas de outros continentes, de todo mundo. E ele organiza o jogo, né, por meio de cartas. Então cada jogador no jogo ele é representado por uma carta. E nessa carta, essas cartas elas têm as skills do jogador. As skills são as habilidades, as coisas que aquele boneco, aquele representante do jogador dentro do jogo, ele pode fazer. E a ideia legal nesse jogo, a gente pode explorar algumas coisas que têm a ver com essa própria carta. Então, a gente pode, por exemplo, criar um pack de cartas com os nossos estudantes falando das habilidades deles. Então, reproduzindo um pouquinho essa brincadeira que a gente tem no jogo. Outra coisa interessante que o jogo traz é como é um jogo mundial, você tem ali acesso a times do planeta inteiro. E isso para uma aula de geografia é muito interessante, porque a gente pode associar os nomes dos times, as cores das camisas, as bandeiras, tudo aquilo às atividades que a gente pode fazer. Então, se a gente vai discutir cultura asiática, por exemplo, vamos visitar os clubes, as ligas da Ásia para ver como que são os times, enfim, as cores e tudo mais. E além disso, por ser um jogo conhecido mundialmente, ele tem suporte a multiplayer, né, que são múltiplos jogadores na plataforma, mas também a múltiplos idiomas, o que é legal para o ensino de línguas. Então, se você pode, por exemplo, colocar no jogo uma narração em espanhol, em inglês, para o aluno ouvir, e aquilo aí você pode auxiliar no seu processo de ensino de língua estrangeira. Legal? Gostaram da dica? Vamos para outra. Corta. Segundo jogo. PKXD. Pois é, essa sopa de letrinha é um jogo que é uma febre entre a molecada. O nome parece meio esquisito, né? Esse monte de letra, P, K, X, D, enfim. Mas é um jogo que crianças de várias idades curtem muito. Porque o gráfico do jogo, ele é um desenho, ele é cartoonizado. E ele é um jogo muito fácil das crianças jogarem. Uma coisa legal desse jogo é que ele é um jogo de avatares. O que são os avatares? São aquela personagem que a gente carrega por dentro do jogo. Então, as pessoas, a primeira coisa que elas criam quando elas vão jogar o PKXD é um personagem, é alguém, é um avatar, é alguém que vai representar os movimentos dela dentro do jogo.
E o que acontece? O PKXD, ele é conhecido por ter uma diversidade muito grande de avatares, de possibilidades de você montar os seus avatares. Inclusive você pode ter até um pet, né? Um cachorrinho, um gatinho, um bicho qualquer que te acompanha durante o jogo. E o legal para discutir com esse jogo é levar para a sala de aula propostas de diversidade. Porque nada mais é do que um jogo onde todo mundo é diferente de todo mundo, as pessoas se vestem de jeitos distintos, diferentes e tudo mais, e elas têm que se relacionar. Então trazer isso para o mundo real e falar, somos todos diferentes. Discutir diversidade usando o PKXD é uma grande ideia. Outra coisa interessante que a gente pode utilizar o PKXD é para sair um pouco do Meet, ou do Zoom, ou de qualquer outra plataforma que você está usando para dar aula online para o seu aluno. O PKXD é um mundo virtual. Você pode acessar junto com seus alunos e um dia fazer uma aula dentro dele. É um mundo inteiro que você pode explorar de possibilidades. Pelo menos para mudar um pouquinho aquela coisa chata de você dar aula sempre lá naquela plataforma que é sempre igual. E você põe uma coisa que as crianças vão adorar. Certamente você vai ganhar toda a sua turma, toda a sua classe fazendo uso de um recurso desse. Valeu? Vamos lá. 3. O terceiro jogo que a gente vai falar agora é um jogo que todo mundo conhece, que todo mundo jogou, que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo já viu, já mexeu, já brincou, que é o Tetris. Você, eu, todo mundo, acho que se bobear, nossos pais já jogavam Tetris. Tetris é um jogo antiquíssimo, assim, ele é um dos primeiros jogos eletrônicos que a gente tem conhecimento. E o Tetris é uma excelente ferramenta para a gente explorar noções básicas de raciocínio lógico, de geometria, de espaço, de estratégia. É um jogo que ele pede para você pensar em estratégia de uso de blocos geométricos. Então ele pode ser muito interessante para você, professor de matemática, de geometria, de lógica, para a gente discutir o encaixe das coisas, a estratégia da melhor forma de encaixar. Então, vale a pena explorar, é um jogo que tem uma infinidade de versões. Hoje tem um jogo que é mundialmente conhecido, que nada mais é que um Tetris, que você também deve ter jogado, que chama Candy Crush. Todo mundo joga esse jogo. E nada mais é do que uma versão de Tetris, onde você tem que usar estratégias para juntar as coisas que são similares. Então, explore o Tetris. O Tetris é uma excelente ferramenta, é um jogo antigo, mas que não caiu por terra porque ele é um jogo muito bom. E até hoje ele é explorado por aí vários estúdios que montam e desenvolvem e fazem jogos eletrônicos. Tá legal? Vamos lá? E vamos ao nosso quarto jogo. O nosso quarto jogo é o Flight Pilot. O Flight Pilot nada mais é do que um simulador. É um jogo que simula uma realidade. E nesse jogo, como o nome mesmo diz, você vai simular que você é um piloto de uma aeronave, você vai voar. Então, é muito legal. A gente está usando aqui o exemplo desse jogo, mas existem vários jogos de simulação que são muito legais de trabalhar. Trabalhar o quê, Thiago? Simulação. Lógico, às vezes o professor tem muita dificuldade de demonstrar, mesmo em sala de aula, outros espaços, outros ambientes, formas que as coisas funcionam, e os recursos tecnológicos trazem, principalmente os jogos eletrônicos, trazem uma série de jogos que são feitos especialmente para isso, especificamente para isso. Eles são simuladores. Então a gente pode usar os simuladores para demonstrar uma determinada realidade. Nesse caso a gente vai demonstrar, por exemplo, o voo de um avião. E o que é importante da gente discutir um avião voando? Tem várias coisas, a gente pode falar de aerodinâmica, a gente pode falar de comandos, a gente pode falar de gravidade, porque se você para de acelerar o avião, por exemplo, ele vai cair. Então, é muito interessante a gente explorar não só esse simulador, mas como qualquer simulador. Tem simuladores, inclusive, de criar bichos, animais. Tem simuladores de construção, que você constrói, você simula que você está construindo uma ponte, uma casa, que dá para discutir várias coisas interessantes relacionadas aí à física, à proporção de espaço, ao uso dos recursos que você tem. Esse simulador, por exemplo, de jogo, ele traz dentro do jogo, né, da estrutura do jogo, do roteiro do jogo, ele traz algumas possibilidades de jogabilidade. Como, por exemplo, você pode pegar um avião e apagar um incêndio com um avião. Então você desce até a água, pega a água, voa por cima de uma montanha, visualiza um incêndio e consegue apagar o incêndio. Que é uma coisa muito interessante de demonstrar para uma criança, por exemplo, como isso acontece. Porque é obviamente que você não vai sair num avião, vai enfiar uma criança dentro, vai pegar água no mar e caçar um incêndio por aí para apagar.
mas os jogos podem te ajudar nessa questão. Os simuladores são uma ótima ferramenta para a gente criar e reproduzir ideias que muitas vezes a gente fala de forma teórica e não consegue materializar na concretude. Então, vamos usar os mundos virtuais para ajudar a gente nisso. Bora lá? Muito bem. E o último jogo, óbvio que eu não poderia deixar de falar dele. Vamos falar do Among Us. Among Us é o jogo que eu estou jogando aficionadamente no momento. Eu acho que ele é super interessante para a gente trabalhar propostas de uso dele dentro da educação. E eu vou falar por quê. O Among Us, ele não é um jogo que ele tem um visual moderno, com gráficos pesadíssimos, com segredos incríveis. Não, nada disso. Among Us nada mais é do que um jogo de detetive, aquele que a gente jogava no tabuleiro mesmo, ou aquele jogo que a gente jogava de detetive com os papeizinhos escritos lá, quem era a vítima, quem era o assassino, ou alguns conhecem até esse jogo como Cidade Dorme. Então, a ideia do Among Us é juntar pessoas dentro de um espaço. O cenário que passa, na verdade, do jogo é um cenário espacial, como se fosse uma tripulação de uma nave. E dentre essas pessoas que tripulam a nave, ou seja, até 10 jogadores, existem até 3 impostores. Esse impostor nada mais é do que a pessoa que vai lá boicotar a nave ou boicotar os outros tripulantes. A ideia principal do jogo é que essas pessoas, quando acontece algum incidente durante o jogo, eles reportam, se unem numa reunião, numa arena, como se fosse uma arena assim pública, onde as pessoas têm que defender e argumentar suas ideias e o que viram. Então é um jogo que mexe muito com a atenção, que a pessoa tem que estar ligada e ela tem que saber argumentar. Então, a construção de uma narrativa, de uma tese, de uma antítese, muitas vezes é uma dificuldade para uma criança ou para um jovem que vai fazer uma escrita, algo do tipo. Talvez exercitar isso dentro do jogo facilite ele colocar essas ideias no papel. Então, usem isso como uma ferramenta para você explorar a argumentação dos seus alunos. Professores, vocês podem criar uma sala. Among Us é interessante porque ele é um jogo gratuito, livre, leve, e você pode criar uma sala privada. Você compartilha só com seus estudantes e todos eles vão jogar ali dentro. E ali você pode criar cenas para que eles produzam uma discussão. Então, isso é enriquecedor para o aluno, para ele desenvolver o poder dele de argumentar, de construir uma narrativa, e vale a pena porque o jogo é muito divertido, é muito engraçado as situações que acontecem durante o jogo, tá certo? Então fica aí a última dica, Among Us, divirtam-se. E é isso aí, educador. Agora é sua vez de virar um gamer. Você vai pegar e baixar os jogos que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então todos os links aí dos jogos, os jogos são gratuitos, brinque com jogos. E quando a gente usa jogos no processo educativo, a gente tem que estar ligado no que está rolando no momento. Então quando você for usar algum jogo, pesquise um jogo interessante, veja se os seus alunos estão jogando, saiba explorar todos os recursos que o jogo tem a favor do processo educacional. Os jogos eles estão mudando a todo momento, então as lojas de games hoje têm uma variedade tremenda de jogos, muitos jogos, então vale a pena a gente explorar os jogos como um recurso pedagógico. Ainda mais agora, gente, em tempos de pandemia, que a gente teve que ficar em distanciamento social, sem aula, o celular acabou se tornando um recurso imprescindível para o bom desenvolvimento do processo educacional. A gente tem que usar ele agora, então vamos usar ele de uma maneira divertida. Baixem os jogos, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, curtam as redes sociais do Sesc Bahia, que a gente está aqui para promover para vocês uma série de atividades legais. Um grande abraço, braço geek aí a todos os educadores, fiquem bem, fui!